Será que a luz tá boa? Não, relaxa, vai sair tudo diferente do que a gente planejou. Esquece o objeto. Ó, não é amei, é amei. Tá todo mundo figurinado? Ó, não vai esquecer da marca, hein? Ai, meu Deus, minha família não veio de novo. Será que a gente aumenta um pouco o volume? Eu precisava ir ao banheiro. Será que tá bem? Eu seguro a tua mão na minha para que juntos possamos fazer aquilo que eu não posso fazer sozinho. Será que vem muita gente? Tá lotado, tá lotado. Todo mundo aqui? Vamos começar? Tá, bora. Plaquete? Conecta, primeira temporada, 7º episódio, Miltinho Alves. A Plateia é um projeto que levava para as escolas espetáculos quarta, quinta e sábado, né? Para toda a escola pública, né? Então, esse projeto fez um convênio da Secretaria de Educação com a Secretaria de Cultura e contrataram um grupo, né, do Rio de Janeiro chamado Agapapanatas, né? E esse grupo veio a Brasília para poder ministrar 3 oficinas, né? Uma em Taguatinga, uma no Gama e uma em Sobradinho. Descentralizadas, Né? Amei. Porque era para exatamente formar 3 grupos de teatro, né? Então, aí surge o Retalhos. Retalhos, então, nasceu dessa oficina, né? Eu estudava na EIT, né? E aí tem uma história que é assim, que a direção colocava que só quem podia fazer parte da oficina era quem tivesse uma média MS. Ixi. E aí? E aí eu não tinha essa média. Eu também não teria, Miltinho. Tamo junto, é demais. Mas fiquei muito afim de fazer. Claro. E aí, no dia que começou a oficina, no horário, eu estava lá e falei pro Erison, né, que era o diretor, e falei assim, meu amigo, eu tô afim de fazer teatro, mas não tem essa média toda, não. Ele falou assim, aqui não é sala de aula, aqui é teatro, pode entrar. Ô, meu amor, lacrou. Maravilhoso. E aí foi maravilhoso, porque foram 2 semanas, né, e a turma tinha 50 pessoas. Nó. Né? E 50 pessoas formou o grupo depois? Aí depois foi esvaziando, foi esvaziando, né? Mas entre esses 50, tinha Zé Regino, tinha Miquéas Paz, tinha Rose Nugoli, tinha Shirley França, tinha um monte, eram 50. Elite. Então tinha uma galera bacana que hoje continua fazendo teatro. O teatro de rua, ele surge pra gente como uma opção. Porque como os teatros, né? O Teatro da Praça, por exemplo, não era um teatro público. Era o auditório da EIT. Ele já tinha um nome, Teatro da Praça, mas era o auditório. Né? O formato não é um auditório, era o teatro da EIT, não era público. Né? E como a gente tinha pouco acesso às salas de espetáculo, então a gente tinha que dar um jeito. Então era fazer teatro de rua. Né? E aí surge o palhaço, o pirulito, né? Que aí eu começo a fazer... Eu construí um boneco gigante chamado Sabiá, né? E o Sabiá contava sonhos do mamulengo, né? Ele chegava brincando, né? Parava, aí dormia, fechava o olho, dormia, e os bonecos saíam pelos ombros, pelos bolsos, e eu contava uma história, né? Nesse boneco, né? Que é uma coisa oriunda do Carroça de Mamulengo, do Carlinhos do Babau, da Shirley França, né? Que você foi aprendiz. Que eu fui aprendiz, né? Esse boneco aqui mesmo foi o meu primeiro boneco. Que é um boneco que eu faço numa oficina do Carlinhos do Babau com o Zé Regino, no Teatro Garagem.
Chiquérrimo, eu Né? ia te perguntar dele agorinha. Pois Como é. é que é o nome desse boneco? Cassimiro Coco, Cravo de Lima, Flor das Moças, Alecrim das Meninas. Eu amo esse nome. Que nome fenomenal. É uma escultura, né? Eu esculpi ele. Sim. Essa madeira é uma madeira chamada timbaúba, né? Que é uma madeira resistente e uma madeira de uma certa forma branda, né? No mamulengo, a gente costuma usar um outro tipo de madeira, que é o mulungu. O mulungu é uma madeira resistente, leve Aham. e branda. Então, esse boneco foi esculpido, né? Aqui eu tirei o tampo da boca, depois eu coloquei um tecido aqui para fazer a dobradiça da boca, né? Fiz um furo daqui para cá, para o fundo da cabeça, passei um elástico para manter a boca fechada. E depois eu faço um furo daqui de dentro para fora para passar o nylon para poder eu Manusear ele. manusear a Manusear. boca dele. Brincar, né? Brincar. Que chama, É, coisa mais. exatamente. E a gente não pode bater um papinho com ele aí agora, não? Ô Cassimiro! Ô Cassimiro, me diga aqui uma coisa, Cassimiro. Quantos anos você tem, Cassimiro? Quem, eu? É, você. Tô conversando contigo. E é? É, meu irmão. Quantos anos você tem? 32. Ah, 32 anos, É muito novo, bem. Casimiro, hein? É novo. É novo. Mas, Cassimiro, me diga aí uma coisa. Você, aonde que você nasceu? Na cama. Não é nesse sentido. Eu quero saber onde que você nasceu assim. Em que estado que você nasceu? Pelado. Eita, Cassimiro! Cassimiro. Não, cara. Eu quero saber em que lugar do país que tu nasceu. Piauí. No Piauí, verdade. muito bem. Mas me diga aqui uma coisa, Cassimiro. Vamos fazer uma brincadeira? Faz de conta que eu sou Deus e tu é Adão. Eu não. Cassimiro, é só uma brincadeira. Faz de conta que eu sou Deus e tu é Adão. Não, senhor. Ele tá Tá teimoso, bom, hein? tá bom. Então faz de conta que tu é Deus e eu sou Adão. E é? É, Cassimiro. E se tu é Deus e eu sou Adão, tu me fez. É feio demais. Que isso, Cassimiro? Cassimiro! Se tu quis ser Deus e eu quis ser Adão, Cassimiro, tu me fez. Não faço merda. Ah, é? Não faz merda, mas também não brinca mais, viu? Teve uma oficina ministrada pelo Hugo Rodas, né? Lá no Teatro do Inacem, lá no Centro de Convenções, no Aloysio Batata, né? Hoje não existe mais esse teatro. E aí eu me tornei iluminador do espetáculo que o Hugo montou com o pessoal da oficina, que foi Senhora dos Afogados, de Nelson Rodrigues. O espetáculo foi convidado para Córdoba, para um festival internacional de teatro. E aí o Hugo falou assim, não, eu quero que você vá, porque sem você não tem espetáculo. Falei, bacana. Aí corremos atrás e tal, para pedir liberação, porque eu era um funcionário público, enfim. E nesse meio tempo, o meu gerente, né, ele cismou, eu acho que ele ficou com inveja, e ele começou a Barulhar. barulhar. Oh, meu Deus. E aí chegou uma informação para mim que eu não podia mais viajar. Ixi. Isso faltando 3 dias. Aí o Hugo ficou louca. Aí Aí eu sacanagem, peguei- 3 dias antes. Peguei, fui pro escritório, né, do Inacem, aqui em Brasília, e perguntei por que eu não podia viajar. Aí eles colocaram lá um monte de assuntos, mas não era isso. Aí eu falei, então me empreste uma máquina de datilografia, dois papel ofício e um carbono, que na época era de praxe. E aí eu pedi minha demissão. Como eu era um representante do movimento cultural dentro do Inacem, quando eu cheguei em casa, o telefone não parava, porque
Na época, quem coordenava o Inacem aqui era o Guilherme Cabral, né? E ele saiu ligando para todo mundo. Ó, Milton pediu demissão, Milton pediu demissão. E o povo vindo. Porra, você é louco, você ganha bem. E não sei o quê. Então vai lá, ocupa meu lugar. Tá vago. Aí nessa, o Chico Simões chega lá em casa, toca a campainha, eu olho no olho mágico e falei, eita, mais um aluguel. Aí eu abri a porta e já falando assim pra ele, se veio reclamar da minha demissão, pode ir embora. Toma. Muito Aí bem. ele falou, não, que se acalme. Você vai pra Córdoba, né? Eu falei, sim. Ele falou assim, então eu queria que você integrasse uma Mamulengo Presepada a partir daí. Assim que é bom. Que aí ele ia para Neuquén, né? A gente ia fazer Neuquén, Cipolletti, Bariloche, Necochea, Buenos Aires, Rosário, né? Enfim, a gente ia fazer vários festivais, né? Na Argentina. E depois nós fomos até Montevidéu e fizemos mais três festivais lá. Então aí começa a minha trajetória no Mamulengo. Foi um prazer, assim, ter trabalhado com o Hugo, né? É um ícone, né? Uma pessoa que me ensinou muito, né? De tudo um pouco, inclusive da parte de iluminação também, né? Porque o Senhora dos Afogados, ele era feito no Aloysio Batata, e era uma arena, só que uma arena retangular. E aí tinha um tecido branco que cobria todo o palco. E o espetáculo começava com a luz de pino azul no centro. Bem Hugo Rodas, né, gente? Bem Hugo Rodas. E aí ele dizia assim, Milton, ó, essa luz não nasce de cima, ela nasce de baixo. Então a operação tinha que ser muito delicada. Então essa coisa a gente foi aprendendo, né? Porque até as mesas não ofereciam muito recurso para você fazer isso. Sim. Né? Então, ter trabalhado com o Hugo foi uma maravilha. E quando a gente foi para Córdoba, foi outro desafio, porque o Hugo chegava e dizia assim, ó, aqui é o ataúde e aqui é a cama. Tchau. Tchau, se vira. E aí Monta me essa deixava luz aí. com 150 refletores, mais uns 5 ajudantes, e se vira. E aí eu dava conta. E outra, não sabia N de castelhano, espanhol. Sim. Então eu me comunicava meio no gestual, ó. Isso aqui ali, ó. E aí os caras, né? Que massa. E aí nós rodamos muito lá com esse espetáculo. Eu passei um período que eu estudava na EIT, ainda estava terminando o ensino médio, e eu tinha um parceiro, e a gente bebia muito. Então a gente saía, a gente estudava à noite, a gente saía da EIT e ia pro Careca. Que o Careca era um lugar onde se juntava vários artistas e bandidos também, então era de tudo. Chegou um ponto que eu falei, cansei, não quero essa vida para mim. Olha então eu só. vou procurar uma atividade que eu tenha que acordar às 6 horas da manhã. Ó a disciplina É. do artista. E aí eu fui atrás de um curso, né, para me fazer. Aham. E aí eu fiz eletrotécnica, né? Olha Aí só. da eletrotécnica é que eu entro pro Inacem, tá certo? Aham. E a FETADIF. Aí a FETADIF promovia cursos também, oficinas, workshop e tal. E a minha primeira oficina de iluminação foi com o Jorginho de Carvalho. E aí eu tenho proposto, né, várias oficinas de iluminação na tentativa de formar mais técnicos, né? Mas a minha oficina
ela está mais voltada para a parte elétrica, Pronto, olha aí. né, para a parte elétrica do que para a criação da iluminação. Porque eu acho que a criação é uma coisa muito individual. Com bem certeza. Depende do também, né? texto, depende da direção, depende de várias coisas. Então é meio complicado falar sobre isso, sobre criação, né? Mas aí eu procuro ensinar a parte elétrica, a parte que eu acho que é a mais complicada, porque se der um pepino e você não sabe mexer com a parte elétrica, você pode comprometer o espetáculo. Primeiro que eu não me sinto velho. Perfeito. Eu me sinto um menino, né? Eu tenho esse espírito de menino. Às vezes eu me olho no espelho e eu digo, tá tudo branco, velho. Mas internamente, minha alma, meu coração é de menino, né? Perfeito. E aí eu continuo fazendo tudo isso. Tudo normal, Tudo segue normal. o jogo. Eu tenho trabalhado muito no Galpão do Riso, numa maratona de 15 dias, todo dia uma montagem. Uma montagem e uma desmontagem. Uma montagem e uma desmontagem. Então, eu acho que assim, se eu parar de trabalhar, né? Porque eu amo o que eu faço. Se eu parar de trabalhar, eu acho que eu envelheço. Aí sim, eu vou envelhecer, né? Eu não desisti de ser técnico também, né? Apesar de estar... Não desiste, Miltinho, por favor. Não desisto. Então, Olhos d'Água, para mim, é um local de criação. Perfeito. Entendeu? Então, eu vou... eu tô aqui, fico aqui essas 2 semanas, vou para lá, mas eu já estou montando um outro trabalho, reformulando o Palhaço Pirulito para a Mostra Clown de setembro no Galpão do Riso. Ai, perfeito. Então aí estou escrevendo, compondo. Minha inspiração vem muito do que eu vejo, né? Eu trabalhei em vários teatros, né? Trabalhei no SESI, SESC, Caixa, CCBB, né? Unip, enfim. Todos. Os teatros. Todos os teatros então, de Brasília. eu vi muito espetáculo. Muitos E espetáculos. ver teatro é uma coisa que, né, influencia a gente de uma não tem forma jeito. tão absurda. Não tem como ser artista de teatro sem ver teatro, meu tio? Não tem. E aí, dessa inspiração, eu passo para a prática, né? Então, eu tenho uma certa deficiência, uma certa preguiça de ensaiar sozinho. É E difícil não sou tão mesmo. comprometido comigo mesmo, entendeu? Então, se eu tiver que fazer um ensaio sozinho, é meio pesado. Então, o que eu faço? É melhor eu ir para uma escola Olha aí. e doar uma apresentação. Brincar. Brincar, exatamente. Ou eu formo um grupo. Porque aí, se eu estiver comprometido contigo, aí eu vou ensaiar. Perfeito. Pronto. entendeu? É isso. Quando eu entro em cena com o palhaço, a cantar uma canção de um grande amigo, Gilson Alencar, né, que diz assim: quem me dera a terra fosse um enorme carrossel, quem me dera as casas fossem todas feitas de papel, quem me dera que as estrelas não ficassem só no céu, quem me dera todo dia fosse dia de Papai Noel. Quem me dera, criançada, começasse a confusão e mamãe pintasse a cara e papai um barrigão. Sapatão, calça folgada e um belíssimo nariz. E assim, só de palhaço, nosso mundo era muito mais feliz. Uau! Feliz, né? Que maravilhoso. Que é o que a gente precisa, né, Pirulito. Miltinho? Como eu falei que eu estou voltando, né, pro palco enquanto ator,
né? Tá previsto a montagem de um monólogo, né? Pá. Um monólogo assim, que está assim, dando um tanto de trabalho, que é um monólogo sobre Arthur Bispo do Rosário. Uau. Né? Um texto de um dramaturgo baiano, né? Chama-se Antônio Fausto, né? E é um trabalho que eu estou numa pesquisa, né? Estudando a loucura, né? Descobrindo o quanto todos nós somos, né? Não tem ninguém normal, né? Então, estudando a psiquiatria, a esquizofrenia, né? A bipolaridade, enfim. Porque eu acredito que vale a pena fazer o que eu estou fazendo. E porque, assim, porque eu faço isso por amor, né? A gente sabe que o teatro, ele ninguém enriquece com o teatro, né? Então só tem uma explicação para nós, para todos nós que somos malucos, né? Loucos. Porque só louco para fazer teatro, né? Só louco para fazer teatro. Então eu acredito e porque eu faço teatro, porque eu amo fazer teatro, né? Se eu parar de fazer teatro, eu não sei o que vai acontecer. E dizer que assim, não desistam também de fazer teatro, né? E fazer teatro com amor, né? Eu acho que o país, o mundo, hoje precisa tanto de amor, porque a gente tem visto tanta atrocidade, tanta guerra, né? E eu acho que é isso. Eu acho que o teatro também faz esse plantio. Com né? certeza. A gente planta amor, né? Talvez não nos textos, porque tem textos também que são cruéis, mas no nosso fazer, de como a gente encara fazer teatro, né? E só o amor justifica. Cortou. Vocês gostaram de hoje? As luzes vão apagar. Ó, ficou uma garrafa de Domec aqui atrás, ó. Amanhã é outro dia. Todo mundo do lado de fora? Vamos. Hoje foi, vamos encerrar. Hoje foi. 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 Por hoje foi. Hoje foi. Hoje foi. Ai, hoje foi.